De volta com o programa Fala Doutor. Entrevisto hoje a médica oftalmologista e especialista em medicina integrativa, doutora Maria Alice Rocha, que está falando aqui hoje mais especificamente, né, doutora, sobre a medicina integrativa, que é uma medicina que nos dá qualidade de vida, né? Vai nos ensinar a ter qualidade de vida. Agora, doutora, parece que tem lugares onde, eu não sei se é por genética das pessoas, ou por hábito das pessoas, ou pela alimentação das pessoas, que elas levam um estilo de vida e que tem, parece-me que mais qualidade de vida e vive mais. Vamos pegar aqui a região lá na Ásia, Japão, por exemplo. O japonês, ele parece que vive mais. E se a gente for observar bem a população japonesa, a exemplo do que era Brasil, década de 20, 30, Estados Unidos, e hoje não, país do Brasil, muitos obesos, Estados Unidos nem se fala. No Japão, o povo mantém ainda, em sua grande maioria, a população, aquele estereótipo de um corpo magro, né? Isso tem a ver, então, com hábitos, não é isso, doutora? Sim, existe até um estudo, Afonso, das regiões do mundo onde as pessoas são mais longevas. O Dan Bittner escreveu um livro que chama Blue Zones. São as zonas azuis, que são onde as pessoas vivem mais. E foi estudado o comportamento dessas pessoas, os hábitos de vida, por que essas pessoas vivem mais. Então, o que eles notaram? Que são pessoas, primeiro, que se movimentam. Então, é o tipo da pessoa que sobe escada, que anda de bicicleta, que vai a pé para o trabalho e volta. Então, movimento simples do dia a dia, a pessoa movimenta. Outra coisa, as pessoas têm propósitos. Eles verificaram que se a pessoa tem um objetivo na vida, ela consegue viver mais. As pessoas têm grupos de convívio social, e isso também faz prolongar a vida. Tem hábitos de alimentação mais saudável, alimentação mais baseada em plantas, né? É chamada alimentação plant-based. Então, eles comem menos carne do que as pessoas do resto do mundo em geral. São pessoas que têm vínculo espiritual, pessoas que têm um credo religioso, que acreditam, que têm fé em alguma coisa. Não precisa ser nada determinado, mas a religiosidade faz com que as pessoas tenham mais esperança, que sejam pessoas mais otimistas. Até uma pergunta, se te cortar aqui, doutora, o telespectador não se identificou, mas está aqui, ó. Doutora Alice, você acha que a espiritualidade tem influência na nossa saúde? Comente, por favor. Dá sequência. Pois é, aí o estudo mostra que as pessoas que têm vínculo espiritual são pessoas que têm uma vida mais longa e mais saudável, justamente por isso, porque as pessoas que são muito pessimistas são as pessoas que liberam no corpo os hormônios do estresse. E os hormônios do estresse são extremamente deletérios para a saúde. Porque quando a gente tem uma reação de estresse, a gente fala que é uma reação de luta ou fuga. Quer dizer, se você olha um leão na sua frente, você vai ficar com medo e aí você vai ou lutar com o leão ou então fugir. Só que a vida moderna hoje, a reação de luta e fuga, ela é muito prolongada. Então, por exemplo, a pessoa vive com esse nível de estresse de luta ou fuga o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, a vida toda. Então, o corpo não aguenta. Então, essas pessoas que são mais otimistas, que conseguem ver a vida de uma maneira mais com mais fé, com mais esperança, são pessoas que conseguem viver mais. Existem nessas blue zones também, as pessoas têm mais contato com a natureza, com os animais. Tudo isso interfere na qualidade de vida. Esse livro é super interessante, chama Blue Zones. Blue Zones, zonas azuis. Zonas azuis. E lá destrincha Como é que é o nome do autor? Dan Bittner. Dan Bittner, Blue Zones. E ele destrincha o processo dessas pessoas, por que elas são tão longevas. É bem interessante. Agora, doutora, uma pergunta que não quer calar. O que a medicina integrativa tem a ver com a medicina ortomolecular? Na verdade, a medicina integrativa engloba também a medicina ortomolecular. Sim. Então, a ortomolecular é uma... Orto é certo, né? Molecular vem de molécula. Então, a ortomolecular é uma parte da medicina
que vai tratar as deficiências que a pessoa tem do ponto de vista de vitamina, mineral, nutrição. E a medicina integrativa faz isso também. Então, é uma coisa integrando a outra. No caso, o médico integrativo, como é a sua especialidade, utiliza de ferramentas da medicina ortomolecular? Sim. Para tratar? Sim, utiliza. Então, o exame de sangue, por exemplo, é muito mais complexo do que o exame de sangue de um clínico geral, por exemplo. Isso varia muito, sabe, Afonso? Porque, na verdade, a gente pesquisa coisas que as outras especialidades não pesquisam, porque a gente olha o metabolismo como um todo. Então, a gente estuda muito bioquímica e metabolismo. Então, nesses processos, a gente estuda fatores e cofatores de uma reação química e nisso a gente pesquisa, por exemplo, se a pessoa está com uma fadiga intensa, inexplicável, não tem anemia, não tem isso, não tem aquilo, por que essa pessoa é tão fadigada? Então, eu vou pesquisar nos processos bioquímicos da pessoa onde que pode estar a raiz desse problema. E aí, dessa maneira, talvez a pessoa precise de complementação de vitaminas, de minerais, de hormônios, tudo isso a gente avalia. Uhum. Agora, eu sei, por ouvir dizer, que os médicos que atuam, né, nessa especialidade de medicina ortomolecular, a primeira coisa que se fala ao paciente e que se pergunta é se você toma leite. A polêmica do leite, né? A polêmica do leite. Corta o leite. Por que, doutora? Olha, tem vários aspectos disso. O leite, nós que somos mineiros, né, a gente tem uma tradição enorme com leite. Toda casa que você vai tem doce de leite, pudim de leite. Usa-se o leite para fazer bolo, para fazer biscoito. E o queijinho mineiro é super comum na casa de todo mundo. Então, a dieta, principalmente do mineiro, tem um teor de leite muito grande. O leite, o adulto, a pessoa adulta, ela não tem os enzimas necessários para digerir totalmente o leite. Então, quando você ingere leite, ficam pedaços do leite que não são digeridos. Nas pessoas que têm predisposição, isso fica muito inflamatório para a pessoa. Então, a pessoa pode desenvolver uma irritação, uma inflamação intestinal em virtude da ingestão excessiva de leite. Então, nas pessoas predispostas, às vezes uma ingestão pequena de leite pode desencadear um intestino irritável. Então, a gente tem uma certa, não é bem implicância, não, é que a gente conhece os efeitos, né? E sabe que às vezes o leite pode não ser tão saudável para todo mundo. Quando você come um queijo, que é um queijo, por exemplo, um queijo mais curado, as proteínas e os açúcares do leite já estão bem quebrados pelo processo de fermentação, então ele já não é tão ruim para quem não tem problema de intestino irritável, quanto é, por exemplo, o leite in natura. Doutora, intestino irritado. Tem uma famosa síndrome do intestino irritado, não tem? Tem. O que é isso, doutor? E como que a medicina integrativa pode atuar auxiliando as pessoas que têm esse tipo de problema e que, me parece, não são poucas, né? O que acontece, Afonso, é que o padrão de alimentação atual das pessoas é um padrão ruim. Então, tem muita gordura hidrogenada, tem muito processado, tem muito alimento que não é alimento de verdade. Gordura hidrogenada é o que, especificamente? Gordura hidrogenada é uma gordura que é modificada pela inserção de um átomo de hidrogênio nela. Então, muito comum exemplo, em quais tipos de alimentos? Bolacha recheada, Cheetos, batata frita, esses alimentos assim industrializados têm muita gordura hidrogenada. Uhum. Então, açúcar também. Açúcar é um alimento que tem, se você for olhar, por exemplo, o rótulo de um alimento, o que vem em primeiro lugar no rótulo é o que tem mais no alimento. Se você pegar, por exemplo, o rótulo de um refrigerante, a primeira coisa que vem é açúcar. As crianças hoje, você vê criança tomando refrigerante na mamadeira, né? E é um alimento que tem açúcar demais. Então, esse padrão de alimentação nosso é um padrão de alimento inflamatório. Então, e desde muito cedo, os bebês, as crianças começam a ingerir esses alimentos. Então, isso vai ao longo do tempo
causando uma inflamação no intestino, até que, por exemplo, a pessoa chega na idade adulta, o intestino está detonado. Então aí vem a síndrome do intestino irritável, que qualquer alimento deixa a pessoa com dor, com diarreia, com distensão abdominal e desencadeia essa síndrome chamada síndrome do intestino irritável. Agora, há uma predisposição de cada pessoa para ter isso ou não? Porque às vezes você vê pessoas que têm alimentação idênticas, uma desenvolve e outra não. Tem predisposição. O que a gente escuta muito falar, Afonso, é o seguinte: a genética não é destino. A genética é a arma, o estilo de vida é que aperta o gatilho. Então, por exemplo, a pessoa tem uma predisposição genética, tem um pai que tem uma doença intestinal, ou tem uma mãe que tem uma doença autoimune, então a pessoa tem aquela predisposição. Então a pessoa deveria ficar atenta ao estilo de vida para não vir a manifestar nenhum tipo dessas doenças. Mas aí tem uma alimentação errada, tem uma vida de estresse, tem um sono de qualidade ruim, e acaba manifestando. Então a predisposição existe. Resta ao indivíduo calar os genes ruins e realçar os genes bons, modificando a alimentação, modificando hábitos, dormindo bem, essas coisas todas. Aham. Agora o difícil é essa mudança, ela não é tão fácil. Muito e principalmente difícil. O dormir, né? Dormir. Porque às vezes a pessoa quer dormir, mas não consegue, o sono não vem. Pois é, tem uma coisa Tomar que é remédio? bem interessante, Afonso, é o seguinte, que as pessoas muita gente não sabe disso. A luz azul das telas, por exemplo, tablet, televisão, celular, aquela luz azul é uma luz que inibe o hormônio que faz a gente dormir, que chama melatonina. Então, quando você fica assistindo, por exemplo, filminho no celular, criança, adolescente, fica até 2 horas da manhã jogando no celular, assistindo série e tal, aquela luz azul inibe o hormônio do sono e a pessoa dorme extremamente mal. Então, o interessante é que a pessoa desligue o celular mais cedo para que o hormônio do sono, que é a melatonina, possa agir. Porque na época das cavernas, as pessoas iam dormir quando o sol escondia e acordava quando o sol nascia. Isso chama ritmo circadiano, que é uma coisa super importante e que hoje ninguém respeita, né? Dorme com um grilo e acorda com um passarinho, né? Exatamente. E hoje ninguém faz isso mais, né, Afonso? Então, o interessante é a pessoa fazer a higiene do sono, que é alimentar cedo, desligar as telas, ter um momento, em vez de ficar assistindo, por exemplo, filme violento na hora de dormir, coloca uma música, uma coisa que promove o relaxamento, toma um banho morno. Tudo isso ajuda a pessoa a ter uma noite de sono melhor. Sem precisar de remédio para dormir. Sem precisar de remédio. Ok, doutor, a gente vai a mais um intervalo. Você pode continuar mandando suas mensagens pelo nosso WhatsApp, 999860326, tá? Daqui a pouquinho a gente retorna com mais um bloco de entrevistas com a doutora Maria Alice Rocha, ela que é oftalmologista e especialista em medicina integrativa. A gente volta já já, aguarde.